Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Giro. Eu sou Nadédia Calado e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Vamos para o Giro? A semana útil se encerrou com mais uma avaliação do governo Lula. Gabriela Echenique. A avaliação do governo em 7 áreas de atuação melhora, mas a percepção dos brasileiros ainda é majoritariamente negativa. O governo Lula é mais mal avaliado na área econômica, segurança pública e na política externa. Quase metade dos entrevistados diz que o governo é ruim ou péssimo no combate à inflação e no corte de gastos. A educação é a única área que é mais aprovada do que desaprovada. O presidente se prepara para abrir a Assembleia Geral da ONU na terça-feira. Isa Staciarini. Lula não deve citar diretamente Trump no discurso na ONU na terça-feira. A análise do Palácio do Planalto é que seria desrespeitoso e provocaria um mal-estar diplomático, mas vai dar recados ao defender a soberania nacional, multilateralismo e citar a independência da justiça brasileira, em referência ao julgamento da trama golpista no STF. Após restrições de circulação impostas pelos Estados Unidos, Padilha desiste de participar do evento. Mauro Vieira diz que as medidas contra o ministro da Saúde são injustas e desrespeitosas. O presidente Lula afirmou que a maioria dos deputados não tem compromisso com os trabalhadores e não ligam para o povo. A declaração foi dada em entrevista ao programa Papo de Crente da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A nova alfinetada ao Congresso se dá após a aprovação pela Câmara da PEC da blindagem e a urgência da anistia. E a pressão popular contra a PEC da blindagem atinge em cheio o Senado. Samantha Klein. Com mobilizações previstas para o próximo domingo, senadores estão sendo procurados por eleitores para que votem contra a PEC da blindagem. Alguns parlamentares afirmam que já receberam mais de uma centena de e-mails pedindo o voto contrário à proposta que dificulta investigações contra deputados, senadores e presidentes de partidos. A gente volta já. O IBGE divulgou números sobre o trabalho infantil no país. Raíssa Cerdeira. 1 em cada 3 jovens de 5 a 17 anos em trabalho infantil pratica uma atividade prejudicial à saúde, segundo o IBGE. Em 2024, o país tinha 560 mil crianças e adolescentes exercendo as piores formas de trabalho infantil apontadas pela OIT. Isso representa 34% do total de 1.650.000 pessoas nessa faixa etária em situação de trabalho infantil no Brasil. De São Paulo, Karen Lemos atualiza o caso da execução do ex-delegado-geral. A polícia identificou, durante a semana, 6 pessoas suspeitas de envolvimento na execução do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Pontes. 2 delas estão presas e 4 permanecem foragidas. As 2 pessoas presas teriam prestado apoio logístico aos assassinos, que ainda não foram identificados. Também te contamos sobre uma operação que mirou fraudes na importação de combustíveis. Leonardo Rezende. 11 empresas são investigadas pela Receita Federal por envolvimento em fraudes na importação e comercialização de combustíveis. Nesta sexta-feira, 2 navios com destino ao Rio de Janeiro, com cargas avaliadas em 240 milhões de reais, destinada ao Grupo Refit, foram apreendidos durante a Operação Cadeia de Carbono. A ação é um desdobramento da investigação que revelou a participação do PCC em um esquema de adulteração em mais de 1.000 postos, que movimentou mais de 50 bilhões de reais em 4 anos. Também no noticiário policial paulista, destaque para a prisão do maior ladrão de casas da capital, Renato Barcelos. A polícia prendeu um homem apontado como o chefe de uma quadrilha de roubos a residências em São Paulo. Os investigadores acreditam que ele tenha participado de uma tentativa de assalto na região do Morumbi nesta sexta. A operação recuperou 20 obras de arte, entre elas 2 quadros de Alfredo Volpi, avaliados em cerca de 6 milhões de reais. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o app da CBN. Lá tem as reportagens completas e análise dos nossos comentaristas. Tá gostando do nosso Giro? Por favor, segue a gente no Spotify, dá 5 estrelas, que ajuda muito. Também estamos no site, no app da CBN e em todos os agregadores. Aproveita e compartilha o Giro com quem você quiser. Até o próximo Giro.